Eu quero cumprimentar a todos meus amigos e irmãos, todos aqueles que irão assistir esse vídeo no YouTube, e ao mesmo tempo quero deixar o convite para vocês se inscrever, vocês curtir as mensagens que serão transmitidas através deste canal, e que vocês orem por mim, para que Deus possa me dar cada dia sabedoria da palavra de Deus, que a cada dia eu possa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Esse canal que abri não foi para me envaidecer, não foi para me exaltar, mas o objetivo desse canal é somente para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Ele possa me usar com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus possa falar através da minha boca o Evangelho verdadeiro, um Evangelho que salva e que cura e que nos dá força a cada dia na luta contra o pecado, contra o maligno. Então eu tenho esse canal no YouTube, que vocês possam me segui-lo, escrever, curtir a mensagem, que vocês possam comentar, se precisa melhorar alguma coisa, fazer alguma crítica construtiva, porque eu estou iniciando agora no ministério da pregação, do evangelismo, da palavra de Deus. Portanto, eu preciso muito das vossas orações, porque o inimigo não gosta que nós fazemos a obra de Deus. Mas Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, é Ele que é o dono da obra, é Ele que é o dono de tudo. E nesta mensagem de hoje, nós queremos dar como tema direito da escolha, o direito de escolha. E eu quero compartilhar na palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 24 e versículo 14, 15, até o versículo 14, 15, na palavra de Deus. Eu já preguei esta mensagem numa live no meu Facebook ontem, mas no Facebook quem me segue, quem irá me seguir neste canal, me dá licença um pouquinho, quem irá me seguir neste canal não poderão ver se não for meus amigos, mas este canal ele alcança o mundo inteiro poderão ver essa mensagem, poderão curtir, se inscrever, não para minha honra, mas para edificação da minha vida espiritual, para que eu possa glorificar ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então convido a você que se inscreva, que curta, que deixe o seu comentário, uma crítica que talvez você venha fazer, que seja uma crítica construtiva, mas que seja para edificação da minha vida espiritual. Será um prazer, será uma honra ter você seguindo este canal. PG Raimundo Silva. Moro na cidade de Goiânia, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no campo de Campinas, setor Santos Dumont 2, o qual eu sirvo ao Senhor há algum tempo. Então eu convido a você a ler na palavra de Deus. O tema da mensagem é direito de escolha, e para isso nós vamos ler no texto de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14, e você poderá me acompanhar na leitura da palavra de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor
Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos à leitura. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, serviu ao Senhor, e escolhei hoje a quem sirvais, se é deuses a quem serviram os vossos pais, ou que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos aos... E eu quero repetir duas coisas importantes aqui. Escolhei hoje a quem sirvais. E a outra frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para nós chegarmos nesse texto, nesta mensagem, eu gostaria de voltar lá no livro de Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra. Quando Deus, a maneira que Ele fez os céus e a terra, apenas com a palavra. Os animais, apenas com a palavra haja. Preste atenção nesta palavra, haja. Haja luz, haja firmamento, haja as luminárias, haja divisão entre o dia e a noite, haja firmamento, haja répteis, os animais marinhos, os animais, toda espécie de animais. Ele usou sempre a palavra haja. Mas depois de tudo pronto, depois de tudo perfeito, e eu começo a imaginar de como era o jardim do Éden, e eu começo a imaginar de como foi feito na perfeição de Deus, tudo perfeito, tudo maravilhoso, lindo. Eu imagino como era o jardim. Às vezes eu começo a ver algumas imagens de jardins aqui na nossa era. Às vezes eu começo a ver lugares, tantos lugares bonitos que existem no nosso país, que existem no mundo inteiro. Lugares deslumbrantes, lugares maravilhosos para se admirar. E tudo foi Ele quem fez, tudo foi Deus que criou. E agora eu começo a imaginar na minha mente de como era o jardim que Deus criou com tanta perfeição, com apenas uma palavra: haja, haja isso, haja isso, haja aquilo. E depois que Ele forma o jardim com toda a beleza e perfeição, Deus resolve fazer um homem, a imagem e a sua semelhança, para que pudesse dominar ali no jardim, para que pudesse ficar ali no jardim, para que pudesse desfrutar do jardim, do qual Ele tinha feito com tanta glória, com tanta maravilha. E aí Ele resolve fazer o homem, a imagem e a sua semelhança. E aí vem uma pergunta, surge uma curiosidade diante de nós. Por que que Ele não fez o homem com apenas a palavra haja homem?
haja mulher. Não, ele fez o homem com suas próprias mãos. Ele pega o barro, amassa-se o barro e forma-se um boneco de barro. E daquele boneco ele sopra nas suas narinas e dá a ele o fôlego de vida, e dá a ele o fôlego de vivência, de sobrevivência. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele dá vida ao homem, o fôlego de vida ao homem. E aí ele vê que não era bom que o homem vivesse só. Ele vê que deveria ter uma companheira. Portanto, ele resolve, adormece Adão e tira da sua costela um pedaço e forma-se a mulher. Portanto, a mulher é feita do corpo de Adão, de um pedaço de sua costela. Aí há uma questão. Deus criou os céus e a terra com apenas a palavra haja. Mas o homem, ele criou fazendo com as suas próprias mãos a imagem e a sua semelhança. Meus queridos, eu quero que você medite nesta palavra. Veja só, milhares e milhares de pessoas que existem no mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas. Todos nós possuímos as nossas digitais. Todos nós temos uma digital diferente uma da outra. Todos nós temos uma digital, o qual, quando nós somos feito a nossa identidade, quando nós fazemos a nossa identidade com o nosso nome, nome de pai, nome de mãe, a nacionalidade, ali se é tirado a digital, para que possa ser registrado no sistema, no banco de dados. E ali, quando eu coloco a minha digital, quando a minha digital é colocado no sistema, são reconhecidos, é identificado de quem é a digital. Se colocar a minha digital no sistema, no banco de dados, ali vai aparecer Raimundo Correia da Silva, nasceu dia 18/11/1962, filho de Francisco Correia da Silva e de Justa Conceição da Silva. E ali aparecerá todos os meus dados, através da minha digital. Através da digital é reconhecido se eu sou homem ou se eu sou mulher. Através da minha digital, a qualquer lugar no mundo, terá a minha identificação. Por que então que Deus não fez o homem apenas a palavra? Mas vocês imaginam o porquê? Vocês sabem a resposta desta curiosidade? Ele fez o homem com as suas próprias mãos, para que ficasse no nosso corpo, na nossa vida digital de Deus, para nossa identificação, que foi Deus que nos criou, pois em nós está a digital de Deus. Em cada ser humano existe a digital de Deus registrada. Foi por isso que ele fez na nossa imagem a sua semelhança com suas mãos, para que nós pudéssemos termos as nossas digitais, a criatura feita pelas suas próprias mãos. Agora, onde eu quero chegar? E aí ele coloca o homem e a mulher no jardim. Ali ele coloca o homem no jardim. Ele dá direito para o homem desfrutar de tudo que havia no jardim, de tudo que havia ali no jardim do Éden.
Ele dá direito, domínio sobre os animais de toda a criação. Ele dá o homem que pudesse participar de tudo ali, todos estariam submisso. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para condenação. Deus criou o homem para viver eternamente. Mas Deus deixa uma ordem para o homem. Tudo vocês podem participar, tudo vocês podem participar-se do jardim, de tudo que há no jardim, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, menos daquela árvore, porque o dia que vocês comer daquele fruto, certamente vocês morrerás. Mas Deus não obrigaria. Deus criou o homem com livre arbítrio, ou seja, com livre escolha. O homem tem o direito de decidir o que ele deve fazer, o que ele não deve. Mas dependendo das decisões que nós tomamos, nós sofremos as consequências, nós sofremos, pagamos o preço pelas nossas escolhas erradas que nós fazemos. Aí você me pergunta, pregador, Deus não poderia, não tinha domínio sobre o homem, Deus não tinha domínio sobre a mulher, Deus não poderia impedir que eles não comessem do fruto, do conhecimento do bem e do mal? Poderia, eu digo para você que poderia, mas ele não interviu, porque o homem tinha o direito de escolher, o homem tinha o direito de escolher, de tomar as suas decisões. Portanto, a mulher escolheu dar ouvido a Satanás em forma daquela serpente. A mulher escolheu ouvir a voz do maligno, do diabo, do Satanás, daquele que não quer ver a obra de Deus, que não quer ver a obra de Deus ter êxito. Sempre procurou destruir, sempre procurou destruir a perfeição de Deus, a obra de Deus. Aleluia! Aí o homem também foi induzido pela mulher, que foi enganada por Satanás em forma daquela serpente. Olha, nada disso. Deus não quer que vocês sejam como ele. Deus não quer que vocês passem a ser igual a ele. Certamente vocês não morrerás. Mas, aleluia, e Adão, ao invés de escolher a Deus, a ordem de Deus, o desobedeceu. Portanto, ele entrou-se no conselho da sua mulher. Ele escolheu ouvir a sua esposa. Portanto, eles escolheram a forma errada. Escolheu desobedecendo a palavra de Deus. Escolheu desobedecendo aquilo que Deus tinha ordenado. E por causa disso, por causa da escolha que eles fizeram, por causa da desobediência, eles são lançados fora do jardim. E ali foi colocado um abismo entre eles e o jardim. O homem perdeu o direito de falar com Deus. Deus todos os dias descia, uma certa hora do dia, e tinha uma comunhão com o homem, tinha uma verdadeira comunhão com o homem. Mas através do pecado, da desobediência, o homem perde-se o direito da presença de Deus. Foi colocado um abismo, e nem ele poderia passar de um lado para outro. E cada um deles receberam a sentença, cada um deles foi punido com uma sentença. Ao homem foi sentenciado a viver agora para frente do seu próprio suor. O homem recebeu a sentença que ele teria que sobreviver sobre o seu próprio suor, lavrando a terra. A mulher recebeu a sentença
de sobre a dor do parto, que ela conceberia e daria, que ela iria se ter filhos, mas sofreria a dor do parto. Mas também a serpente recebeu a sentença que sobre o pó da terra ela se arrastaria, ela se comeria, viveria se arrastando sobre o pó da terra. E Deus também disse ali na sentença da mulher, que dela nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Bom, seguindo o texto, nós vimos que cresceu-se a humanidade, se multiplicaram-se o ser humano na face da terra. Ali nós tivemos que eles tiveram 2 filhos, Abel e Caim, mas nós vimos a consequência do pecado. Deus não está pronto a perdoar quando nós pecamos contra Deus. Deus nos perdoa, mas nós temos um preço a ser pago. Todos nós pagaremos um preço, a consequência do pecado que cometemos. Deus é maravilhoso, Deus é soberano, mas também Deus é justo. Deus é justo e fiel nas suas palavras. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus começa a punir, mas nós sabemos na palavra de Deus que um irmão marquê e um não recebeu, Deus não recebeu o seu sacrifício. O outro recebe, então o irmão levanta contra o irmão e dele se mata. E portanto o que acontece? Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas tudo Deus faz as coisas diante do seu plano. Tudo foi feito diante do seu projeto, dos seus planos que ele tinha para a raça humana, que ele tinha para o ser humano, que perdeu o direito de vida eterna, que perdeu o direito de ser salvo, que perdeu o direito da salvação, aleluia, da presença de Deus. Mas Deus lhe concede um outro filho, por nome de Sete, aleluia. E a geração de Sete deu continuação, e ali foi continuação de gerações em gerações, mas o pecado se multiplicou. Quanto mais o povo se aumentou, quanto mais o povo cresceu-se na face da terra, aleluia, o pecado também aumentou. Chegou a ponto de Deus ter arrependido de ter feito a raça humana, de ter feito o ser humano. O único que Deus achou, o único homem que achou graça aos olhos de Deus foi Noé. Aí Deus resolve destruir a raça humana que ele fez, que ele criou com tanto carinho, com tanta perfeição. E Deus revela a Noé: Noé, faz para ti uma arca, e Deus dá o projeto todo. Eu não vou especificar detalhadamente, porque eu quero chegar no texto que nós lemos. E Deus dá ordem para Noé, e Noé cumpre-se a ordem de Deus, crê na palavra de Deus, constrói-se a arca, constrói do jeito que Deus tinha mandado. E depois que ele constrói a arca, o povo se zombava, o povo se zombava de Noé, mas Noé creu no Deus vivo e verdadeiro, o qual eu e você devemos crer, no Deus que nos criou, no Deus que nos amou, no Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, no Deus que nos resgatou, aleluia, através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Portanto, quando Noé termina a arca, ele fala para Noé: agora você vai entrar na arca, você vai escolher os animais, um casal de animais de cada espécie, seja répteis, seja quadrúpedes, seja qual forma de animais, você vai escolher. E Deus
a obra de Deus é tão grande e tremenda que Deus o trilhou a cada espécie, um casal se direcionou-se rumo à arca e todos puderam entrar. Ali foi feito 3 compartimentos na arca, um onde os animais ficariam alojados e a outra parte onde ficaria habitado, ali onde ficaria guardado os mantimentos, os alimentos para os animais e para a sua família. E depois, no último compartimento, ficou Noé com a sua família e toda a sua família, todos que entraram ali. E quando Deus ordena a Noé, entra para dentro, agora toda a sua família, seus filhos, e feche-se a porta, e lacre ela e a porta, portanto que não há jeito de você nem abrir, e nem tampouco outra pessoa abrir por lado de fora. Mas aí Deus manda, se uma chuva, tantos brotou água, tanto da terra como do céu, e a raça humana foi destruída. Somente a família de Noé foi salva, porque achou graça aos olhos do Senhor Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E aí, dali em diante, começa-se uma nova geração, aleluia. Deus se multiplica através da geração de Noé, o ser humano. Deus se multiplica, a raça humana, mas como o homem sempre trouxe entre si o pecado na sua vida, sempre teve contaminado pelo pecado, aí também começa o pecado a se multiplicar, o diabo tentando destruir o projeto de Deus, o diabo tentando destruir a obra de Deus, para que Deus viesse cumprir a sua promessa, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, aleluia, e foi de geração em geração, até que o povo, aleluia, até que o povo, os hebreus, cresceu de uma forma tremenda, e Deus foi de geração em geração até chegar quando chegar na chamada de Abraão, aleluia. Deus chama Abraão e fala para Abraão: saia da tua parentela, saia dos teus parentes, da tua terra, e vá para um lugar que eu te mostrarei, e vá para um lugar que farei de ti uma grande nação, farei de ti, se você puder contar as areias, se você puder contar as estrelas, as areias, você não pode contar, assim será a tua descendência. Oh, glória a Deus! Outro mistério, outro poder de Deus, mistério, milagre de Deus. Uma que Abraão, a Sara, sua esposa, era estéril, ela não poderia gerar filhos, mas como que ele seria pai de uma grande nação? Mas Deus é Deus, Deus é o dono de tudo, Deus pode tudo, Deus é o Deus das coisas impossíveis, aonde não há possibilidade para o homem é limitado, mas Deus não. Deus é o Deus das causas impossíveis, e assim se segue o tempo determinado. Deus abre-se a madre de Sara e ela gera um filho por nome de Isaque, aleluia, e através de Isaque vem a outra geração, nasce Jacó, através de Jacó nasce os 12 filhos, que se formam as 12 tribos. Aí de um deles nasce José, aleluia. José é rejeitado pelos seus irmãos e enviado ao Egito como escravo, é vendido ao Egito como escravo, e ali José é honrado no Egito. Por último,
José já era plano de Deus. Josué sofreu perseguições. Josué foi condenado, foi para a prisão, mas como ele era um escolhido de Deus, ele dele sairia, aleluia, da parte dele que sairia, aleluia, ao livramento do povo de Deus, o livramento da escravidão, porque o povo foi levado à escravidão. Deus te assim como ele tem um projeto na minha e na sua vida. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E a José é honrado, José é colocado, aleluia, foi honrado e chegou a governador, e através dele, os seus pais, os seus irmãos que achavam que estava morto, de repente, salvos por causa de José, aleluia. Pois tudo isto já era plano de Deus. O diabo tentava destruir, Deus arrumava outro plano, Deus projetava outro plano. Portanto, o diabo sempre perdia para Deus, porque ele é um fracassado, porque ele é um fracassado, um perdido, um condenado. Ele é um condenado, ele receberá sua sentença no dia do juízo final. E assim se segue, aleluia, a linhagem, até chegar, aleluia, o livramento. Deus nasce Moisés, coloca-se Moisés dentro do palácio de Faraó. Deus age, Deus tem as suas formas, as suas maneiras de agir, e ali José é conhecido como a filha de Faraó, é cuidado pela filha de Faraó. Deus o planejou. Quando José descobre que ele não era um egípcio, que ele era um hebreu, aleluia, e de repente José defende um hebreu que estava sendo açoitado por um egípcio, e José defende, o mata, mas tudo era plano de Deus. E José agora é obrigado a fugir para o deserto, é obrigado a fugir, a viver no deserto, mas o povo estava sendo escravo. O faraó que conhecia José foi morto, e levanta-se outro faraó que não conheceu a José, e ali aquele povo era subjugado. O povo hebreu cresceu tanto que era mais do que os egípcios, e aquele povo servia como escravo, e eles começam a clamar a Deus por um livramento. Eles começam a clamar a Deus por um livramento da escravidão. Deus levanta, Deus chama Moisés e retira o seu povo da escravidão do Egito. O povo, os hebreus, puderam contemplar aquilo que Deus operou no Egito. Todo conhece a história dos hebreus no Egito, o livramento que Deus os concedeu, os milagres que Deus operou na vida do povo hebreu, liderado por Moisés. E ao lado de Moisés tinha Josué, um varão valoroso, um varão que o servia a ele com retidão, obediente à palavra de Deus, um varão valoroso que ajudava Moisés. E contanto com aquele povo ingrato, quando Deus abre o mar vermelho, Deus dá livramento para eles, operando esse grande milagre. Todos já conhecem essa história, todos já viram filmes sendo transmitido do livramento do povo. Mas nós vimos na história do povo hebreu, que era um povo que sempre murmurava contra Deus, um povo que sempre pecava contra Deus, sempre idolatrando a outros deuses. Era uma coisa que Deus abominava, era uma coisa que Deus rejeitava, e que Deus ficava irado quando o povo desobedecia. Deus estabeleceu leis
para eles ser obedecida, e por causa do pecado eles peregrinavam sobre o deserto durante 40 anos, o quanto eles podiam fazer esse trajeto dentro de 40 dias, mas pelo pecado da idolatria, pelo pecado da murmuração, pelo pecado da reclamação, chegou o ponto de todos aqueles que saíram acima de 20 anos, todos pereceram no deserto, a não ser Moisés, a não ser Josué e Calebe, a não ser os únicos não puderam entrar na terra prometida. Todos pereceram por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da idolatria. Isso serve, meus queridos, para as nossas vidas nos dias de hoje. Quantos têm idolatrado não só a imagem de escultura, quantos não têm idolatrado? Não é só a imagem de escultura que é idolatria para nós, meus queridos, né? Muito mais do que isso. A partir do momento que você prioriza no seu coração, em primeiro lugar, o seu dinheiro, a sua riqueza, o seu pastor, o seu cantor preferido, a sua casa, os seus bens materiais, o seu carro que você tem, seja de luxo ou seja popular, tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar no seu coração se torna-se idolatria, se torna pecado diante de Deus, porque o nosso coração, a nossa prioridade deve ser o nosso Deus vivo e verdadeiro, deve ser aquele que nos amou, deve ser aquele que nos tirou da escravidão do pecado, daquele que enviou o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, para pagar a nossa dívida, a nossa promissória que nós tínhamos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vimos o quanto o povo de Deus sofreu por causa do pecado, mas teve aqueles que ficaram firmes, teve aqueles que ficaram firmes seguindo as leis que Deus tinha estabelecido, aqueles que nasceram durante a sua peregrinação no deserto. E aí nós vimos aqui no texto, nós chegamos até aqui nesse texto que nós lemos no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 14 e 15, já no final da sua vida, já no final do seu ministério, aleluia, por volta do ano 1355 a 1245 a.C., Josué com 110 anos, 120 anos, me parece que é 110 ou 120 anos de idade, Josué morre. Mas antes da sua morte, antes do seu final do seu ministério, ele reúne todo o povo hebreu e fala com eles: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se é os deuses a quem serviram vossos pais, ou se é o Deus que nos tirou da escravidão. Eu, porém, servirei, eu e minha casa serviremos ao Deus nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você, qual é a sua escolha? Deus não vai impedir você de escolher o caminho que você vai escolher. Você tem o direito de escolha. Você pode escolher o céu e você pode escolher o inferno. Um deles você tem que escolher. Você deve escolher o Deus que você deve servir, ou o Deus estranho, o Deus dos amorreus, o Deus estranhos, o Deus que não pode fazer nada, o Deus que não pode perdoar pecado. Você pode escolher o Deus vivo e verdadeiro que te conduz à vida eterna, ou você pode
escolher o Deus estranho que pode te levar para o inferno. Uma coisa é verdade, não é eu que falo, mas é a Bíblia Sagrada que fala. Só existe Deus e Satanás. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Ou você serve a Deus, você herdará a vida eterna, ou você serve a Satanás, irá para o inferno, para o lago de fogo ardente. Aleluia! Eu estou falando, é o Evangelho, é a verdade. Eu jamais vou omitir a verdade. Eu jamais vou omitir, aleluia, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aqui está a orientação, o que nos ensina, o caminho que nós devemos servir, porque Deus enviou o seu Filho e pagou a nossa dívida que nós tínhamos. Deus o sacrificou, o seu próprio Filho, na cruz do Calvário. Ali, da semente da mulher, se cumpriu naquele dia, quando Jesus, aleluia, foi crucificado, quando ele venceu a morte, quando ele venceu o pecado, quando ele deu o brado da vitória. Pai, está consumado. Ali ele consuma o seu ministério, ali ele consuma a sua missão, e ele sobe ao céu, e ele deixa uma promessa, que voltaria e que nos levaria para junto dele, que ele iria preparar um lugar para levar um povo salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas para isso você tem que confessar os seus pecados, para isso você tem que aceitar a Jesus como Salvador, senão você jamais subirá para o céu. Você tem que andar segundo a vontade de Deus, você tem que obedecer a palavra de Deus, você tem que andar segundo, você tem que ter o Espírito Santo habitando na sua vida, no seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Deus não te fez para te mandar para o inferno, Deus não te fez para te condená-lo ao inferno, Deus te fez para ser salvo, mas você pode ter um direito de escolha. E hoje nós temos visto muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que finge ser crente, que finge ser cristão, mas na verdade é lobo. Quando sai da porta para fora, ele sai praticando todas as obras da carne, todos os desejos carnais. Mas em nome de Jesus Cristo, eu te falo para você nesta hora, que vive nessa atitude: arrependa-se dos seus pecados, arrependa das suas transgressões e aceite Jesus. Você cristão que vive uma vida, um evangelho falso, que vive uma vida de santidade falsa, arrependa e confessa diante de Deus que você, senão você vai ficar para enfrentar a segunda morte, que é o juízo final. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado, hoje nós temos Jesus que intercede por nós, porque nós estamos aqui nessa terra, estamos sujeitos a cometer pecado, estamos sujeitos a cometer falhas, mas nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que está ao lado do seu Pai, aleluia, nos intercedendo para que nós pudéssemos ser perdoados. Nós não podemos persistir no mesmo erro, nós não podemos persistir no pecado, mas sempre procurar santificação, sempre procurar nos santificar diante de Deus, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Em nome de Jesus, receba esta palavra neste dia, neste domingo, nesta tarde. Foi isso que Deus me colocou no meu coração, e receba esta palavra de Deus na sua vida. Tanto você que não aceitou Jesus, tanto a você cristão que leva uma vida relaxada, leva uma vida sem compromisso, leva uma vida sem compromisso com a obra de Deus. Muitos vão à igreja por ir, muitos vão à igreja para se desfilar, muitos vão à igreja apenas para se mostrar, para se
para se mostrar aquilo que você tem, mas você não tem o verdadeiro Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você sai para fora, você está pronto para cometer, para se misturar com este mundo. Portanto, se santifica, busca santidade diante de Deus, e você será salvo, e você terá recompensa lá no céu. Comece a imaginar, meus queridos, aquilo que está reservado para os salvos. Compensa, vale a pena você pagar o preço, compensa você pagar o preço da fidelidade a ser fiel ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e tome posse da vitória, tome posse da palavra de Deus. Não é eu que estou falando com você, é o Espírito Santo de Deus que está me usando. Eu tenho certeza disso, para transmitir a palavra da verdade. E ore por mim, para que eu nunca venha omitir a verdade, que eu nunca venha ser covarde. Padeça o que eu tenho que padecer, mas que eu padeça por causa do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele conhece a minha vida, Ele sabe da minha vida, Ele sabe de onde Ele me tirou, Ele sabe dos livramentos que Ele tem me livrado. Portanto, eu conheço o Deus que eu sirvo, portanto a minha vida está nas mãos dEle. E que Deus te abençoe e curta essa mensagem. Eu convido a você, deixe um comentário nesta mensagem e me siga neste canal, convide a seus amigos, porque este canal é um canal que alcance não só ao nosso redor, ao nosso estado, ao nosso país, mas ela alcança o mundo inteiro, alcança a toda a raça humana que está sobre a terra. Me ajude a divulgar a palavra de Deus, me ajude a divulgar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus te dê a paz e que Deus te dê um ótimo domingo. E eu quero deixar o meu contato para você, meu querido irmão e amigo. Qualquer coisa me ligue, se você precisar de uma oração, se você precisar de um aconselhamento espiritual, de uma ajuda espiritual, pode me ligar no 62 98525 9570. Você poderá me ligar, entrar em contato comigo e eu estarei orando por você. Eu sempre transmito uma live durante todos os dias no Face e sempre estarei orando pelas pessoas que aqui estão uma caixa de pedidos de oração. E que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.